Oiê, eu sou a Carol Vaz da Fluir e hoje eu vou te ensinar a fazer esse chapéu super diferente e perfeito para o seu verão. Então vamos lá? Eu começo fazendo 6 pontos altos dentro do anel mágico. Fecho o anel e finalizo com baixíssimo. Subo 2 correntinhas e a gente vai trabalhar nesses buracos que ficam entre os pontos. E aqui a gente vai fazer pontos altos fechados juntos. Então eu fiz meu primeiro ponto alto, fechei apenas a metade dele, fiz o segundo ponto, fechei metade e agora eu fecho os 3 juntos. Faço 2 correntinhas e repito o mesmo esquema de 3 pontos altos fechados juntos dentro desse mesmo buraquinho que eu trabalhei o primeiro bloquinho de pontos. Então, eu já fiz meu primeiro ponto, fechei só metade, fiz agora o segundo, fechei metade novamente e faço o terceiro para então fechar os 3 juntos. Vou fazer agora uma correntinha e a gente vai pular o próximo ponto. A gente está trabalhando nesses buraquinhos entre os pontos, né? Vamos pular o próximo e vamos para o outro buraquinho de ponto. Lá a gente vai repetir esse mesmo esquema de 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos fechados juntos. Finalizo com uma corrente de separação entre cada leque. Vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo nessa correntinha aqui, que é a da união dos 3 pontos altos juntos, daqueles 3 primeiros pontos que a gente trabalhou. Agora eu venho nesse buraco aqui que fica no meio do leque e faço novamente um baixíssimo, porque a gente vai trabalhar nesse local. Então eu subo 3 correntinhas que vão equivaler a um ponto alto normal e vou fazer um ponto alto e mais outro ponto alto. Seguidos por 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Feito isso, eu vou aqui para o próximo espaço e eu vou trabalhar 3 meios pontos altos. E nessa carreira, o esquema vai ser esse: leques de pontos altos nos 4 cantos do quadrado e blocos de meios pontos altos nos demais espaços. E a gente finaliza o quadrado com arremate invisível. Então, eu passo a agulha por trás do primeiro ponto alto, levo esse fio para trás com a ajuda da agulha, desse jeito. Passo a agulha por trás da argolinha de fora do último ponto e levo para trás, dessa forma. A gente vai fazer um total de 14 quadradinhos. Para o topo do chapéu, vamos precisar fazer um quadrado maior. Então, ao invés de finalizar na terceira carreira com o arremate invisível, eu fecho com um ponto baixíssimo. E vamos trabalhar ali no meio do leque. Então, para isso, eu vou levando o meu fio até lá e eu faço, então, pontos baixíssimos sobre cada ponto. Cheguei no meio do leque, faço mais um baixíssimo, desse jeito, e aí eu subo 3 correntinhas, que vão equivaler a um ponto alto. Depois, vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Aquele mesmo esquema que a gente fez na carreira anterior. Então, vai ficar sendo leque sobre leque. E no próximo espaço, a gente repete também o mesmo esquema da carreira anterior e fazemos, então, 3 meios pontos altos. E nessa carreira, a gente vai ter mais um espaço para preencher novamente com mais um bloco de meios pontos altos. E o esquema vai ficar o seguinte: leques de pontos altos em cada um dos 4 cantos e nos demais espaços, novamente, blocos de meios pontos altos. Encerramos a carreira com baixíssimo e vamos naquele mesmo esqueminha de caminhar o fio até o meio do leque, fazendo pontos baixíssimos, desse jeito que você tá vendo. Subo as 3 correntinhas que equivalem ao meu ponto alto e eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu fiz na carreira anterior.
Então, a gente vai trabalhar leque sobre leque nos 4 cantos do quadrado e em todos os outros espaços a gente faz blocos de meios pontos altos. Não tem mistério, é bem intuitivo, não tem erro. Finalizei com arremate invisível e ficou desse jeito. Para fazer a união dos quadrados, eu vou usar uma agulha de tapeçaria. Passo a agulha por essa argola de fora do meu ponto, desse jeito. Depois faço exatamente a mesma coisa no sentido inverso. Então, eu vou caminhando o meu fio, indo e vindo, sem muitos mistérios, também bem fácil de fazer. Vou costurar 6 quadrados, formando uma faixa desse jeito aqui. E eu faço o mesmo com os outros 8 quadrados. Agora eu tenho 3 partes que vão formar o meu chapéu. O quadrado grande do topo, a faixa da base e a faixa da aba. Agora eu preciso trabalhar na diferença de pontos que tem entre cada uma dessas 3 partes. E para isso eu vou fazer algumas carreiras com diminuições e com aumentos. Nessa faixa eu trabalho 2 quadrados com diminuições e um quadrado sem. Então, eu vou fazer uma carreira com pontos baixos, considerando que vai ter uma diminuição em cada um desses 2 primeiros quadrados. Vou fazer a minha diminuição nesse ponto aqui do meio do quadrado. Então, eu pulo esse ponto e vou para o próximo e faço meu ponto baixo. Desse jeito, eu fiz a minha primeira diminuição. Depois, é só seguir fazendo pontos baixos até o próximo quadrado. E lembrando de também fazer um ponto aqui nessa parte onde fica a costura entre os quadrados. Cheguei aqui no ponto do meio do próximo quadrado, então eu vou pular ele e assim eu fiz novamente mais uma diminuição. Agora é só seguir fazendo pontos baixos e lembrando que no próximo quadrado eu não vou precisar fazer diminuição. Então o esquema é esse: uma diminuição no primeiro, no segundo, sem diminuição no terceiro. Depois que você virar a faixa, mesma coisa. E a gente vai ter um total de 4 diminuições. Feito isso, na parte de baixo dessa mesma faixa, a gente vai fazer aumentos. E aqui a gente vai fazer 2 aumentos em cada um dos quadrados. Faço o meu primeiro ponto normal e no segundo eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Então, eu faço um ponto baixo e nesse mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. E assim eu tenho o meu primeiro aumento. Depois eu sigo normalmente por esse quadrado e eu escolhi fazer os aumentos no primeiro bloco de pontos e no último bloco. Assim eles ficam mais espaçados, mais bem divididos. Cheguei aqui onde eu vou fazer o meu próximo aumento. Então, novamente, faço um ponto baixo e no mesmo lugar, mais um ponto baixo. A gente vai seguir esse mesmo esquema em cada um dos quadrados. E vai totalizar 12 aumentos nessa parte aqui da faixa. Então, sempre fazendo 2 aumentos em cada quadrado. E a faixa vai ficar desse jeito. É normal que ela fique um pouco mais aberta, porque afinal de contas a gente fez aumentos. Então, ela vai dar uma largada. É esse efeito que a gente quer mesmo, porque é nessa parte que a gente vai costurar a aba. E como a gente tem uma diferença grande na quantidade de pontos entre essa faixa de cima e a da aba, a gente vai precisar trabalhar diminuições também na aba, para igualar os pontos e ficar mais fácil na hora da gente costurar as partes do nosso chapéu. E aqui na aba, então, eu vou intercalar 2 diminuições em um quadrado e uma diminuição no outro. Vou intercalando dessa forma por toda a faixa. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo e o próximo já vai ser a minha diminuição. Então, eu pulo ele e vou para o outro ponto. Tá feita a primeira diminuição desse quadrado. Cheguei aqui na próxima diminuição. Então, novamente, eu vou pular esse ponto e vou para o outro, fazendo ponto baixo. Muito fácil, a mesma coisa que a gente fez anteriormente, não tem muito erro. Vou para o próximo quadrado e nele eu vou fazer apenas uma diminuição. Então, eu optei por fazer aqui nesse bloco do meio. E é aquele esquema, né? Cheguei no ponto que eu quero fazer a diminuição, pulo ele
e vou pro próximo. E eu fiz desse jeito que vocês perceberam. No primeiro quadrado, onde tem 2 diminuições, eu optei por fazer elas nos 2 bloquinhos, o primeiro bloco e o último bloco de pontos. E nesse aqui que tem só uma diminuição, eu fiz no bloco do meio de pontos. Pra daquele jeito, né? Ficar mais espaçado e bem dividido. Continuo intercalando 2 aumentos e um aumento por toda a faixa da aba. Finalizada a carreira de diminuições, vai ficar desse jeito. Agora sim, as 3 partes do chapéu estão com as quantidades de pontos igualadas e a gente já pode fazer a união. Eu vou fazer primeiro a união do topo, que é o quadrado grande, com essa faixa da circunferência da base do nosso chapéu. E para fazer a união, não tem erro novamente, é só usar aquela mesma costura que a gente usou para fazer a costura de cada um dos quadradinhos. Então, eu passo a agulha de tapeçaria pela argolinha de fora do meu ponto e vou levando dessa forma. E vai ser a mesma coisa para costurar depois a parte da aba. Com as costuras finalizadas, o resultado vai ficar assim. E agora, para dar um acabamento final e deixar meu chapéu ainda mais bonito, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui no final da aba, só para deixar tudo mais ajeitadinho. Lembrando que eu já fiz todos os arremates durante os processos aqui do vídeo, então eu sugiro que você não deixe tudo para o final, porque acaba sendo mais trabalhoso. Finalizo a carreira de pontos baixos fazendo novamente aquele arremate invisível que eu te ensinei lá no comecinho desse vídeo. E aí sim, a minha peça está finalizada. Eu utilizei o fio cápio que deixa a peça super estruturada, mas ao mesmo tempo muito leve e macia. Você pode usar assim abertinho ou então também dá para dobrar essa aba. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e até a próxima!